Fala galerinha, tudo bem? Fiquem agora com os melhores momentos dos podcasts de 2020, espero que vocês curtam tanto quanto eu. Eu pelo menos amei fazer esses podcasts, amei participar deles e agora rever esses melhores momentos. Então galerinha, fiquem ligados, vejam esses melhores momentos, me falem o que vocês acharam e muito obrigado a todos vocês que assistiram, que participaram de alguma forma desse projeto, vocês são incríveis, tá? Feliz Natal, Feliz Ano Novo, boas festas aí pra todo mundo e a gente se vê ano que vem. Porque, gente, professor muitas vezes faz muito mais que o seu papel. Porque o nosso papel, teoricamente, dentro de um processo real, seria o quê? A gente ensinar uma disciplina e encerrou por aí. Só que isso, para quem é professor e para quem está estudando para se tornar um professor, você sabe que essa não é a realidade. Você sabe que o papel de professor vai muito além disso, porque nós temos relações sociais diretas com os nossos alunos que ultrapassam isso. E muitas vezes você desenvolve ali relações de amizade, você tem essa relação de autoridade que muitas vezes, em alguns casos, chega a se igualar com a dos pais, porque às vezes os alunos e as alunas têm essa dificuldade de se conectar com os pais em casa, têm essa dificuldade de se conectar com uma autoridade paterna, com uma autoridade materna, e aí muitas vezes algo que não é tão sadio, tá? Mas que é a realidade, porque o Brasil é cheio de pessoas carentes de uma realidade social que traga algo a mais para eles. E é esse o papel do professor na escola. Muitas vezes ele suplanta o papel do educador, e que, como eu falei, nem sempre isso é correto, porque muitas vezes aí nascem muitos mal-entendidos, e aí o professor vira figuras de autoridade para os alunos em situações muito delicadas. Coisas que os alunos às vezes procuram os professores, os coordenadores dos colégios, como confidentes, porque às vezes em casa eles não têm isso. E, enfim, eu acredito que esses são grande parte dos das maiores dificuldades de um professor. E acho que o maior desafio de toda a minha carreira como professor, que não é muito grande, tem sido encarar os problemas da educação e da realidade educacional e não levar para o pessoal, e não levar para casa, e não chorar às vezes porque eu não consigo mudar a vida de alguém ou porque eu não consigo mudar a trajetória de alguém. E eu sei que muitas vezes pode parecer um grande clichê e afins, mas essa é a realidade do professor brasileiro e da professora brasileira. Eu tive professores incríveis, que me fizeram apaixonar pelo ofício. Muitas vezes no começo, e agora voltando um pouco sobre aquilo que eu falei, no começo eu estava no cursinho e nas minhas aulas normal e lá em Portugal, e eu tive professores que me inspiram e me inspiraram até hoje. E até hoje eu me conecto com eles para conseguir ser inspirado por eles. Porque, por exemplo, foi para vocês, o Battaglione foi meu professor no cursinho, professor de História. E, cara, eu gostava muito das discussões que ele trazia, eu gostava muito das reflexões que ele trazia e que traz até hoje. O Bata até hoje, seja nos grupos de WhatsApp, seja no Instagram, ele traz várias discussões que eu acredito serem importantes. Acredito que às vezes não das melhores formas, várias vezes eu já fiquei puto com posts que o Battaglione fez, já falei para ele, inclusive, a gente tinha discussões engraçadas no Facebook. Mas são professores que me marcaram para a minha vida. Eu tive uma professora minha de Portugal, lá em Portugal, uma professora de português, que ela descobriu que eu tinha disortografia, que é uma vertente da dislexia. E ela descobriu isso porque, carinhosamente, ela olhou para mim. Porque ela tirou um tempo da realidade que seria somente dar a aula, e ela me percebeu como pessoa, e ela me percebeu como aluno, e ela olhou para mim e falou assim: olha, você tem alguns traços de alguém que pode talvez ter esse problema. Ela achou que era dislexia. Eu acabei descobrindo que era desortografia. Mas isso só foi possível porque ela foi além do papel dela de professora. Por isso que eu falo para vocês, gente, seja aqui, seja na China, seja na Noruega, seja em Portugal, seja nos Estados Unidos, seja em qualquer lugar do mundo, o professor é um bicho besta e apaixonado pelo aquilo que faz, e quando ele realmente tem essa paixão, ele sempre vai extrapolar o papel dele de só ensinar, e ele vai trilhar caminhos, e vai traçar caminhos, e vai crescer junto, e vai chorar junto, e vai sofrer junto, e vai se alegrar junto, porque a realidade é essa. Os nossos alunos são o nosso motivo
de estar ali dentro de sala de aula. Por isso que eu não consigo me ver hoje fazendo qualquer outra coisa. Se hoje eu não pudesse dar aula, eu não sei o que eu faria, porque até, por exemplo, eu utilizo as minhas lives na Twitch e eu sempre falo, galera, eu sou professor, essa é a minha profissão. As lives eu faço por diversão. Por quê? Porque eu sou apaixonado naquilo que eu faço. Eu faço e como eu falei, todos os professores, eu acredito, não todos, né? Vai ter as exceções. Mas a maioria dos professores que fazem aquilo que fazem por amor, vocês com certeza vão notar esses traços neles. Com certeza eles sempre extrapolam além da sala de aula como figuras na vida dos alunos. Combinado? Então, assim, em primeiro lugar, eu acho que a primeira coisa que eu preciso falar sobre é que a depressão, e a maioria das pessoas hoje não lidam com a depressão como se fosse algo sério, né? Muitas pessoas ainda acham que depressão é frescura, acham que depressão é um problema das pessoas que têm, não é uma doença real. E isso eu acho que é uma das primeiras coisas que nós precisamos conversar sobre a depressão. É que depressão é sim uma doença e ela precisa sim ser tratada, tá? Depressão não pode ser levada de ânimo leve, até porque ela tem consequências muito graves na vida das pessoas que são depressivas e que têm depressão e muitas vezes acabam nem fazendo um acompanhamento correto, exatamente por a sociedade muitas vezes ainda entender depressão como frescura. Depressão não é frescura, tá? Depressão é um caso muito sério que precisa sim ser tratado com os profissionais competentes para isso. Acho que a parte mais importante em toda a minha experiência foi realmente procurar o atendimento e ser diagnosticado e começar a me tratar. Até porque eu já tive, e no meu caso, eu tenho depressão atípica, que é um tipo de depressão que ela vem e vai com o tempo. Então, diferente de uma depressão normal, que tem geralmente períodos que duram até 6 meses, 7 meses, onde a pessoa tem um pico de sentimento, onde o pico dela depressivo, digamos assim, o meu, ele prepassa entre processos de depressão e processos de euforia. E esse é o grande problema. Ela não teria uma cura, por assim dizer. Para quem tem depressão atípica, você não tem uma cura. Você toma remédios, mas você não tem uma cura total para o seu problema. Exatamente porque ele não é um quadro clínico que ele é permanente. Então, tem dias que eu estou com processos, com quadros de depressão, tem dias que eu estou com quadro de euforia. Então, eu teria que tomar um remédio que basicamente seria para regular o meu humor. Se tem algum tipo de sintoma, se você tem alguém da sua família que tem algum tipo de sintoma, por favor, procure ajuda. E muitas vezes você não precisa nem procurar ajuda direto de um profissional, porque às vezes você tem medo, às vezes você não tem condições, às vezes você sofre um pouco com esse preconceito que a sociedade tem, né? Desse processo de visitar um psiquiatra. Eu vou visitar um psiquiatra porque eu sou louco. Eu vou visitar um psicólogo, isso é coisa que já me falaram, né? Inclusive algumas pessoas da minha família me falavam isso, né? Que psicólogo é coisa de gente de mente fraca. E isso é uma frase erradíssima, erradíssima, seja para um quadro de ansiedade, seja para um quadro de depressão, seja para qualquer tipo de quadro de uma doença psicossomática, você deve sim procurar um atendimento com um profissional, porque somente os profissionais vão conseguir te ajudar de fato a sair desses quadros. E eu acho que a profundidade do sentimento de solidão, ele vai muito além de relações interpessoais. Ele é um sentimento que eu acho que está um pouco gravado em nós, e a dificuldade para ele abandonar a nossa realidade, o nosso cotidiano, é absurdamente grande. E durante tudo isso que eu cresci, que eu formei amizade, igual eu falei, eu tenho amigos hoje que são tão importantes quanto a minha família. Eu falei no episódio passado e falo hoje, é a mesma coisa. Cara, família tóxica, você precisa passar longe. Se a pessoa da sua família é tóxica, só te deixa mal, só fala mal de você, não está junto com você como você precisa, não sabe te ajudar em nada, só sabe criticar, só sabe maldizer, só sabe criticar e trazer críticas para você, cara, se afasta. Se afasta. Eu falei isso no episódio passado e falo de novo, se afasta. Se afasta de toda e qualquer pessoa tóxica que está presente na sua vida
e que basicamente só serve para te deixar pior do que você já está, sabe? Você não é obrigado, você não é obrigada a lidar com esse tipo de pessoas. E no meio de tudo isso, a gente vai ficando mais velho e a gente vai crescendo um pouco em maturidade também. A minha mãe, no ano passado, há 2 anos atrás, na realidade, quase 2 anos já, ela descobriu que estava com câncer em outro país. Então, eu estava morando aqui no Brasil, ela estava morando em Bruxelas, ela descobriu que estava com câncer. E assim, no primeiro momento, ok, foi difícil, foi uma notícia muito ruim. Mas, poxa, ela fez a primeira cirurgia, deu tudo certo, ela começou a fazer a químio, por enquanto estava tudo certo. Assim, era complicado, porque eu não podia estar próximo da minha mãe, mas ela estava lá e meu padrasto estava com ela e as coisas estavam se encaminhando. E aí eu lembro que mais pra frente ela teve que fazer algumas outras cirurgias e acho que, nossa, foi uma das épocas mais complicadas da minha vida para lidar com essa situação, porque a minha mãe teve que fazer uma cirurgia e ela me ligou um dia antes da cirurgia. E eu tava num desses momentos que eu não queria falar com ninguém, não tava afim de falar com ninguém, e a minha mãe me ligou, eu não atendi, depois quando eu retornei pra ela, são 5 horas de diferença, ela não me atendeu. E eu fui retornar só no outro dia de manhã, na realidade, então acho que ela já estava, inclusive, dentro do hospital. E a minha mãe passou pela cirurgia e ficou em coma. Ela não conseguiu passar de boa pela cirurgia. Eu recebi essa notícia, eu estava no trabalho, e foi muito difícil, assim, porque, porra, eu deixei de falar com a minha mãe, porque eu estava num período que eu queria ficar só. Só que a minha mãe era a única pessoa que sempre me ama acima de todas as coisas, que não importa o que eu faço, cara. Minha mãe continua me amando, minha mãe continua me dando carinho, continua se preocupando comigo. E ela me ligou e eu não atendi porque eu não queria atender, que eu tava na bad, querendo ficar sozinho. E minha mãe entrou em coma, minha mãe quase morreu. Minha mãe ficou 3 dias em coma, onde eu não conseguia falar com ela, e foram os piores 3 dias da minha vida, porque eu continuei. Além de tudo, eu comecei a me sentir culpado, porque eu estava dentro do meu processo, que é um processo pessoal, de não querer falar com ninguém, de não querer conversar com a pessoa, com qualquer pessoa que fosse, e minha mãe estava em coma, eu poderia nunca mais falar com ela, e eu deixei de falar, e no momento eu comecei a sentir que era um processo egoísta meu, e que eu estava sendo egoísta por não conseguir, por não ter falado com ela, por não ter tirado 5 minutos do meu dia para conversar com a minha mãe. E esse foi um ponto marcante também em mim, na minha personalidade, no meu jeito de agir com a minha mãe. Como eu falei pra vocês, eu sempre abri mão de todos os rolês possíveis com a minha mãe. E aí, graças a Deus, minha mãe recuperou. Até hoje ela tem algumas coisas da cirurgia, assim, que ela ainda tá fazendo. Ela fez uma agora esses dias, deu tudo certo. Não deu 100% certo, mas assim, não foi nada de grave, ela só não conseguiu terminar a cirurgia, porque vai precisar fazer outra antes. Mas assim, a situação dela hoje é bem mais estável. E eu já tive uma outra oportunidade de estar com minha mãe. Então no começo desse ano, de 2020, no final de 2019, ela veio, ficou 3 meses aqui comigo no Brasil. E cara, a minha relação com ela foi outra, porque eu acho que por aquele medo da perda, de talvez eu nunca mais ter minha mãe para conversar, de nunca mais eu ver aquela pessoa, eu senti uma necessidade de estar muito com ela. Então quem lembra, quem é mais próximo a mim, lembra que em dezembro, quando ela veio, e em janeiro e em fevereiro, eu abri mão assim, de inúmeros rolês para eu poder estar junto da minha mãe. Inúmeros, assim. Porque eu queria estar junto dela. Mas ao mesmo tempo, eu estava junto por essa necessidade minha de ter ela naquele lugar. Não porque dentro do meu processo social eu tinha essa vontade. Porque é muito complicado. E eu acho que esse é o maior problema da solidão, é que quando você acostuma com ela, eu até escolhi a camiseta do Batman para o podcast hoje por causa disso, que é aquela brincadeira, né, do Batman sempre estar só e tudo mais. Mas é um processo de que quando você acostuma a estar só, muitas vezes você não consegue não estar. Aí eu conheci o Fractal, que é o colégio que eu trabalho hoje, eu conheci o Fractal na época, e eu fazia então ensino médio, e estudava no Fractal de tarde. Eu e o Bruno, que fazia o cursinho comigo na época, cara, a gente começou a ficar muito tiltado com o colégio público, porque a gente estudava e a gente pensava, velho, como assim? Sabe aquele mind-blowing, aquele negócio que, tipo, às vezes nem faz sentido?
Tipo, a gente vinha as coisas no cursinho e não conseguia ver nada no colégio público. Então, para quem acha que o aluno de colégio público tem a mesma preparação que um aluno de colégio particular, eu te falo de experiência própria. Não tem. E não tem, muitas vezes, não é pela capacidade dos professores, tá? Mas é por toda a realidade cultural que o colégio público se insere. Eu falei um pouco sobre isso no meu podcast sobre as dificuldades de um professor, depois escuta lá. Então, assim, dentro dessa realidade, a gente começou a ficar muito estressado com tudo isso e a gente decidiu conversar com o nosso colégio e a gente conseguiu adiantar as provas e tudo mais e fazer o ensino médio mais rápido. E a gente conversou no Fractal. E a gente, na época, eu ganhei uma bolsa, inclusive, do diretor do colégio, na época era o Batalhone, pelos meus resultados nos simulados e tudo mais, eu e o Bruno, a gente ganhou uma bolsa. E a gente conseguiu estudar de manhã, pelo mesmo, um pouquinho mais barato do que a gente estudava de tarde. E a gente ficava, então, começou a ficar, a estudar de manhã e a estudar assim, pra caramba, estudar pra caramba. E aí veio minha primeira nota no vestibular, não passei. Foi muito frustrante, porque eu sempre tive uma experiência, um currículo acadêmico muito bom. Lá em Portugal também, sempre tinha notas muito boas, sempre fui um aluno exímio nesse sentido. Muito por conta dessa necessidade de aprovação, mas aí beleza. Eu sempre com um currículo acadêmico do ensino médio fundamental muito bom. E aí, beleza, não passei para medicina, ganhei a bolsa para estudar no ano seguinte, lá vai eu estudar para passar em medicina de novo. Galera, na época eu fiz 62 pontos no vestibular da UFG, que era de 90. Então, de 90 questões eu acertei 62. E não passei o ponto de corte desse ano. O ponto de corte, ou seja, a nota mais baixa que passou para a segunda fase, foram 64 pontos. Isso me frustrou bastante e eu fiquei meio indeciso, sem saber o que fazer. Nesse ano, eu passei pelo Enem para História na UFG. Eu passei pelo Enem para História e eu não quis fazer, porque eu falava assim, eu não quero ser um professor, porque eu vou ser pobre, porque todo professor reclama que ganha mal e que não tem como fazer as coisas e que não dá certo. E aí eu falei assim, burro, falei, não, foda-se, vou fazer vestibular de novo. E aí o Bruno passou, esse amigo meu passou em Engenharia Civil em Catalão, ele passava em Goiânia, só que acho que com medo de não passar, ele decidiu fazer para Catalão, só que ele mandou super bem na prova e ele acabou, passaria em Goiânia também, mas beleza, ele acabou indo para Catalão fazer. Um outro amigo meu, o Leon, passou para jornalismo. Um outro amigo meu, amiga minha no caso, a Priscila, foi fazer arquitetura pelo ProUni. E aí, a galera que estudava comigo, do nada, todo mundo entrou na faculdade. O Rafael Araújo, que foi através do Bruno que eu conheci ele também, foi fazer engenharia de computação na UFG. Ou seja, a galera que era minha amiga, todo mundo passou no vestibular. E eu fiquei na merda. Porque eu fiquei assim, velho, como assim? Todo mundo passou, eu não passei, o que eu vou fazer da minha vida? Eu tava pra surtar na época, porque, velho, puta que pariu, eu me senti muito mal, me senti um merda. Eu me senti assim, velho, eu sou incompetente, eu sou imbecil, não dei conta de passar no vestibular, e todo mundo dá conta, e a galera tudo passou, e eu... Não, e assim, velho, foi uma época horrível, velho, horrível. Porque, como eu me cobro muito por ser bom, por essa necessidade de atenção, talvez um pouco, mas também por eu gostar de estudar e de conhecer as coisas, cara, eu fiquei me sentindo muito mal com tudo isso. E aí foi a primeira vez que eu fiz uma autocrítica sobre o meu próprio processo de ensino. Eu acabei desmotivado ali Inicialmente eu continuei motivadão, tipo, bora, vamos lá, ano que vem tem vestibular de novo, vai sair essa prova, nem que seja na força do ódio, vamos lá, vai dar certo. E aí, galera, eu desmotivei, total. Acabou o ano, começou o novo ano, 2011, eu desmotivei total. Fiquei assim... pilhadaço com tudo que estava acontecendo, não queria mais, não queria nem saber de estudar. Na época, o Guilherme, que tá me xingando aí no chat, a gente decidiu fazer o vestibular do IFG, eu fiz para Engenharia Civil, porque o Bruno, safado, ficou falando para mim, falou assim, mano, faz Engenharia Civil é bom demais, Engenharia Civil é o curso do futuro, Engenharia Civil no Brasil ganha 10 mil reais, mano, qualquer engenheiro do Brasil sai formado ganhando 10 mil reais da faculdade, e o curso é massa demais, e é bom, e é top, é um curso doido, e é louco. E aí eu falei assim, cara, beleza, né? Vamos lá, vou fazer esse curso de Engenharia Civil
Passei na segunda chamada para engenharia civil, não foi nem de primeira, passei e lá vai o imbecil que não gostava de exatas fazer engenharia civil. Aí foi quando eu passei para engenharia civil que eu assumi essa loja que eu falei da minha mãe para vocês, foi quando eu passei para engenharia civil que eu assumi sozinho essa loja da minha mãe. A loja ficava em Aparecida, o campus ficava em Aparecida de Goiânia também, era o campus novo, eu era a segunda turma do curso de engenharia civil. E lá vai eu, todo animadão. Ah, mãe, passei vestibular, a galera rapou a minha cabeça. E virou aquele fuzuê, né? Nossa, sou bom demais, passei pra engenharia civil, cara, vou fazer um curso. E eu falava pra minha mãe e pro meu padrasto, quer saber? Vou ganhar 10 mil reais quando formar, porque esse curso é bom demais. O Bruno falou pra mim que todo engenheiro no Brasil, quando forma, o bicho já sai assim com 10 ofertas de emprego. E galera, é possível que até 2009 isso fosse uma realidade. O porém, que em 2010, 2011, quando eu entrei na faculdade, o cenário brasileiro mudou totalmente. E esse engenheiro que tinha 5 ofertas de emprego, basicamente tinha quase que pagar para conseguir fazer um estágio no Brasil. O Guilherme, que tá aí, serve de prova, porque ele passou por isso, galera. Basicamente, você quase tem que pagar para você conseguir fazer um estágio em engenharia civil no Brasil hoje. É tipo assim, oi, eu vim trazer meu currículo, eu queria saber qual que é a inscrição para eu poder estagiar de graça para vocês, eu queria saber quando que eu preciso pagar para eu poder ter no meu currículo que eu estagiei na obra. Turma, porque tá horrível, o mercado de trabalho assim totalmente cagado. Mas beleza. Então deu problema no meu matrícula, lá vai o Rubem fazer história. Dentro desse período, entre eu sair do IFG, do curso superior de engenharia civil no IFG, bacharelado, e ir para história, eu saí da loja da minha mãe fechou a loja dela, vendeu a loja para outra pessoa, e eu fui trabalhar numa outra empresa, uma empresa daqui de Goiânia, que vamos chamar de empresa de planos de saúde. Não importa o nome, né, que eu não quero ser difamado depois, mas eu fui trabalhar então numa empresa de planos de saúde. E aí, dentro dessa empresa de planos de saúde, começou a minha nova experiência profissional, que era uma experiência de atendimento ao público. Qual que era a minha primeira função nessa empresa? Eu trabalhei em 4 funções lá dentro e sempre fui remunerado pela primeira. Mas beleza. Minha primeira função era atendimento ao público. Basicamente, o que é que eu fazia? Eu recebia as pessoas, cadastrava as guias delas, e aí eu passava a autorização ou a negativa que o plano de saúde dava sobre o procedimento que a pessoa queria fazer. Fosse ele exame de sangue, de imagem ou de qualquer outra coisa, fosse ele uma cirurgia, uma internação em UTI, coisas assim, às vezes mais graves. E aí eu comecei lá. Eu fiquei 2 anos nessa empresa de planos de saúde, e aí, dentro desse meu processo de atendimento ao público, eu comecei a desenvolver um gosto por ajudar as pessoas. Eu sempre tive muito isso, essa necessidade, inclusive, às vezes, de ajudar o próximo. No começo, eu nunca nem entendi muito isso. Eu acho que eu sempre gostei de pessoas, a realidade é essa. Eu sempre fui um termo que eu gosto, é o people person. Uma pessoa de pessoas, uma pessoa que gosta de pessoas, que gosta de gente. E aí, beleza. Então, lá estava eu trabalhando assim com atendimento ao público, e lá estava eu, atendia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pessoas, e aprendia o serviço, e fui fazendo o serviço. Eu já tinha algumas pessoas, tinha um senhor que eu lembro até hoje, se Deus quiser que ele esteja bem, esteja vivo até hoje, porque ele era um paciente de câncer que estava em tratamento. Eu fazia algumas coisas que não podia na empresa, tá? Uma delas foi que esse cara, ele morava numa roça, numa cidade satélite de Goiânia, não era nem muito próximo, era tipo uns 100 quilômetros de Goiânia, e o remédio dele, obrigatoriamente, só liberava no laboratório da Unimed. E aí esse coitado tinha que vir lá da cidade dele, tinha que passar no atendimento ele tinha que liberar a guia, na guia muitas vezes não liberava na hora, porque a médica que liberava essas guias, ela só ficava até 10 horas da manhã, às vezes por conta de trânsito ele não conseguia chegar, e aí ele tinha que ficar para um outro dia, voltar para a cidade dele, voltar no outro dia para pegar a autorização e poder pegar os remédios. E aí, o que é que eu até comecei a fazer com ele? Falei para ele, cara, eu tava indignadíssimo com essa situação, eu achava ridículo, eu achava um absurdo, um descaso, uma falta de respeito. E aí eu até comecei a combinar com ele, passei meu telefone para ele e falei, toda vez que você quiser a liberação, você vai me mandar seus documentos, você vai me mandar os negócios, eu vou fazer a liberação aqui no sistema, que aí você só passa aqui o horário que for bom para você, me passa os original, eu escaneio, boto os original aqui, e aí você já fica aqui só 5 minutos, não precisa nem pegar a senha, não precisa nem pegar a senha mais, você já vem direto, deixa os original comigo, eu escaneio, você já vai embora com a autorização.
porque eu não quero você ficar perdendo tempo aqui, cansado, o cara fazendo quimioterapia. Não, gente, pra mim era um absurdo aquilo, era um absurdo. E aí, comecei a fazer isso com ele. Então, ele começava a me ligar, Rubião, tô te mandando os documentos, tá, essa semana é tantos remédios. Eu já fazia o pedido lá, liberava os remédios para ele, no dia seguinte ou 2 dias depois, ele chegava, me dava o original, escaneava, colocava no sistema e lá ia ele para pegar a medicação. E foi assim durante quase todos os 6 meses que eu fiquei no atendimento. Tem vários outros casos, tá? Teve casos também que eu fiquei indignadíssimo. Teve um dia que, cara, para mim foi o dia mais pesado de todos. Foi um dia onde eu comecei a ter um ódio especial assim no meu coração guardado para planos de saúde, quando uma mãe chegou com uma criança de uns 8, 9 anos que tinha uma doença que agora eu não vou lembrar o nome, mas era uma doença de crescimento, então a criança nasceu toda atrofiada, tinha problema em tudo, nos pés, nas pernas, nos braços, era sentiente, então você era uma criança que entendia o que estava rolando, mas o corpo era todo atrofiado, e aí ela negou um procedimento para essa... acabei de falar. E aí a empresa, eu vou ter que apagar o vídeo depois, a empresa que fez isso negou o procedimento para essa pessoa. Gente, esquece, tá? Depois eu vou editar, por favor, não clipem. A empresa, então, específica, negou esse procedimento para essa pessoa. E eu falei 2 vezes, não, então eu já vou pedir pro meu editor, por favor, apaga, esquece tudo que eu falei aqui, eu vou voltar, vamos lá, continuando. Então, chegou esse dia que chegou uma mãe com uma criança que tinha toda atrofiada no problema do corpo, nas pernas, braços, tronco, tudo, eu vou ser processado. E essa mãe chegou com essa criança no colo, galera, e foi assim, a cena mais triste que eu já presenciei e que eu já tive processo de trabalho da minha vida. Porque a empresa negou o atendimento para essa criança por conta de um processo de carência, faltava acho que 2 meses para acabar a carência. A mãe se ofereceu para pagar 4, 5, a mãe falou que se oferecia para pagar 1 ano de plano, se fosse necessário. A empresa negou. Assim, dentro da legislação, a empresa negou corretamente. Então, seguindo a legislação, dentro de uma legislação, da regulamentação da Agência Nacional de Saúde, a empresa de plano de saúde negou corretamente. Não teve nenhum erro na negativa. O problema é que eu tô um pouco me fudendo para o regulamento da Agência Nacional de Saúde, porque eu tô vendo uma mãe carregando uma criança, desesperada com a criança que estava precisando do atendimento, que não era emergencial, mas era necessário, porque emergencial ela teria que ter o atendimento, mas não era emergencial, mas precisava do atendimento, só que não estava nos regulamentos da ANS. E aí negou empresas de plano de saúde pelo Brasil inteiro que ganham milhões por ano, sem contar o fato de que esses tempos atrás teve mais de R$1 bilhão perdoado em dívidas no Congresso Nacional por conta desses lobbies que esses safados fazem. Então, o Brasil está em crise, dependendo de dinheiro para a saúde, mas está aí perdoando R$1 bilhão de dívidas, de multa dessas empresas que descumpriram as normas da Agência Nacional de Saúde, foram perdoados pelo Congresso Nacional, tá? E aí, beleza. Então, esse dia pra mim foi a gota d'água, eu nem consegui trabalhar mais, eu fiquei assim, sei lá, acho que eu atendi mais umas 2, 3 pessoas, no resto do dia eu não consegui trabalhar, eu fiquei muito mal, foi um dia assim, absurdamente ruim pra mim, mas ok. E aí surgiu uma oportunidade dentro dessa empresa de eu ir para um novo negócio que era a auditoria médica. Que basicamente, quando as pessoas tinham os procedimentos, auditoria médica não, perdão, liminar judicial, que basicamente era, quando as pessoas tinham os procedimentos negados, elas recorriam a um tribunal para o juiz dar uma liminar para que esse procedimento fosse aprovado na hora e depois o processo continuasse em andamento. Então assim, como é que é isso? Vamos supor, uma pessoa teve um processo negado, um procedimento negado pelo plano de saúde. Aí essa pessoa, ela vai contratar um advogado, vai entrar com um protocolo de liminar judicial para que esse processo seja liberado. Então ele vai ter que argumentar, juiz, olha, é muito necessário para a sobrevivência de fulano ou fulana, e então para isso a gente precisa da liberação imediata do procedimento. Então o liminar judicial é um negócio que é o seguinte, o juiz muitas vezes falava, beleza, a partir da notificação, a empresa tem 2 horas para liberar tudo. Então, às vezes, como é que acontecia isso? Eu tinha todo um processo jurídico que eu tinha que fazer, de análise da liminar, de ver o que tinha sido liberado, o que não tinha, porque às vezes o juiz liberava uma coisa, mas não liberava outra. Então, dentro das liminares, eu tinha que analisar o documento com muito cuidado, porque eram processos muitas vezes milionários, tá?
E aí eu tinha que analisar com muito cuidado, e aí, beleza, fazia a liberação desses procedimentos, entrava em contato com a pessoa, conversava com o advogado, pegava a assinatura das testemunhas, da liberação e tudo mais, e aí eu fiquei nesse procedimento durante mais uns 6 meses. E aí abriu uma vaga na auditoria médica, e aí me mandaram para a auditoria médica. Aí na auditoria médica o que é que eu fazia? Eu basicamente conferia se o que os médicos estavam fazendo estava de acordo com a regulamentação da Agência Nacional de Saúde, então eu via se as negativas ou as aprovações estavam de acordo com essas regulamentações. Eu trabalhava diretamente com o médico, muitas vezes ajudando ele no processo de informática, porque o cara fez um curso de 10 anos, mas não sabe mexer no computador. E aí eu ajudava ele dentro desse processo de analisar as guias e tudo mais. Beleza. E aí, passados mais uns 6 meses nessa vaga, então 1 ano e meio, surgiu uma oportunidade de eu ir trabalhar junto ao time de TI. Para quê? Para eu poder ajudar a desenvolver um novo sistema que essa empresa de planos de saúde estava desenvolvendo para o seu atendimento. Por quê? Porque a empresa precisava desse novo sistema para se agilizar e tal, e como eu conhecia quase tudo, que eu já tinha passado por todas as áreas do atendimento, eles me chamaram para ajudar a criar os fluxogramas, ajudar a criar os programas que tivessem a necessidade. Então, como vocês podem ver, em 2 anos eu basicamente mudei de cargo 4 vezes. Tudo porque eu sempre tive essa vontade de ser bom, de ir lá e fazer o trem, de não gostar de... Gente, eu odeio enrolação e eu sempre tento procurar a forma mais fácil, talvez é um pouco por conta da preguiça, né? Mas eu sempre tento procurar a forma mais fácil e mais lógica e mais prática de fazer alguma coisa. E aí eu continuei, então, fazendo isso. Fui lá, continuei trabalhando com o time de TI, juntamente com o time de TI, e aí eu já estava, então, na faculdade de História, já estava aí estudando História, já estava há 1 ano, mais ou menos, na faculdade de História, e trabalhando nessa empresa de planos de saúde o dia inteiro e fazendo faculdade de História de noite. Como que eu fazia? Eu chegava 1 hora antes no serviço, ficava estudando, lendo meus textos, no meu horário de almoço eu ficava lendo meus textos, e quando eu pegava os 2 ônibus para ir para a faculdade, que eu demorava quase 1 hora para chegar, eu ficava lendo meus textos. Então eu ficava estudando para a faculdade nesses 3 intervalos. E estudando pra caramba, tá? Para quem não sabe, minha primeira prova de História do Brasil, de Brasil 1, eu basicamente tive que ler umas 600 páginas de texto para fazer a prova, porque foi isso que a professora cobrou no curso. E aí, ok. Então, dentro disso, eu não me sentia bem, era uma empresa que eu não me sentia bem, porque ela não tinha respeito nenhum pelos seus clientes. Isso eu falo de todas as empresas de plano de saúde do Brasil, tá? Elas não têm respeito pelos seus clientes, elas querem economizar ao máximo, elas querem aproveitar ao máximo, até porque plano de saúde é um negócio que você paga para não usar. Ou seja, você paga torcendo que nunca você tenha que usar o plano de saúde. E aí, então, essa empresa, assim como todas as outras do Brasil, não tem respeito nenhum pelos seus clientes, e eu não consigo ser assim. Eu amo pessoas e eu não conseguia fazer parte de um processo que não respeitava pessoas, que não respeitava as necessidades humanas. Eu estava lá por uma necessidade, porque nessa época eu ainda era casado, então eu precisava sustentar minha casa, então eu precisava do salário que eu recebia e não podia sair disso, tá? E aí, beleza. E aí, chegou então o momento onde, como para quem já me segue na Twitch, eu me separei, sabe por quê? Quem não me segue na Twitch começa a me seguir, para você descobrir o porquê. Aí eu me separei por uma série de motivos, teve um específico, graças à coquinha gelada, para quem já me conhece sabe o que é. E aí, eu me separei, então eu não tinha mais essa necessidade do emprego. Cara, a primeira coisa que eu fiz foi sair dessa empresa. Primeira coisa, eu já me separei do emprego, e já me separei da mulher, e já fiquei solteiro, e fui ficar por conta, de fazer a minha faculdade que eu tanto amava. Galera, o Brasil, ele tem um processo cultural que coloca na cabeça das pessoas, dos estudantes, um processo absurdamente ridículo, de que o Enem é o resto da sua vida. Calma, respira. O Enem é uma prova que não fala nada sobre quem você é, que não fala nada sobre o mérito que você tem. O Enem não tem nada a ver com isso. O Enem, infelizmente, é um processo necessário para você ingressar nas faculdades. Porém, o Enem não te define. O Enem não fala aquilo que você é ou aquilo que você vai ser. Se você tirou uma nota ruim, não quer dizer que você vai ser um péssimo profissional. Se você conseguiu passar de chamada pública, não quer dizer que você vai ser um péssimo profissional. Se você passou em primeiro lugar, não quer dizer que você vai ser um bom profissional. Porque o Enem não te define, nem agora, no presente, nem no seu futuro. E a primeira coisa que você precisa fazer com a realidade
a sua realidade de hoje, de enfrentar o Enem, eu quero realmente fazer esse curso? E quando eu falo isso, eu não tô aqui para te trazer uma resposta pronta, eu não tô aqui para falar para você abandonar seu sonho de fazer medicina e ir fazer história. Porque esse é meu sonho, esse era o meu gosto, isso era aquilo que eu queria. O que eu tô aqui para te falar se você vai realmente prestar o vestibular por conta dos sonhos de outras pessoas, eu te falo, aproveita esse momento para fazer sua autocrítica. Se ainda assim não deu certo e você decidiu seguir o sonho das outras pessoas, dos seus pais, dos seus professores, de qualquer outra pessoa que não é o seu sonho e você fez e começou esse curso, cara, não é o fim do mundo. Eu fui começar a trabalhar na minha área com 28 anos. 28 anos. 27 na realidade, quase 28. Mas eu fui começar a trabalhar na minha área com quase 28 anos, galera. E hoje eu sou completamente realizado naquilo que eu faço, eu sou apaixonado, completamente louco por aquilo que eu faço. Eu acordo feliz para trabalhar. Sabe aquele meme de trabalho com aquilo que você gosta, que você nunca mais vai ser feliz na sua vida? Mentira, mentira. Galera, eu sou apaixonado. Tem aulas minhas que eu saio assim, puta que pariu, que aula foda. E não é porque eu dei a aula, é porque a interação com os meus alunos foi tão fantástica, eles perceberam e começaram a discutir. A gente esses dias estava falando sobre Constituição, esses tempos atrás a gente estava falando sobre a realidade social brasileira, sobre o processo social brasileiro. E cara, é incrível, é algo que pra mim é fantástico e que todos os dias me deixa alegre de poder trabalhar com isso. Então eu fiz um curso muito mais bem feito, um curso muito mais completo e hoje eu tenho a oportunidade e o privilégio de trabalhar com algo que eu amo. Então, a realização profissional, e principalmente para quem está escolhendo o curso agora, ou para quem está saindo da faculdade, cara, o que eu sempre falo, a primeira coisa que você precisa saber para você se sentir realizado profissionalmente você vai realmente dar conta de trabalhar nisso para o resto da sua vida? É isso que você pretende? Ou isso é só um marco de passagem? Porque essa empresa de planos de saúde foi só um marco de passagem na minha vida profissional. Foi importante para mim, aprendi bastante, mas foi um marco profissional. Você seria realizado fazendo outro curso? Faça! Faça, velho! Faça! Para com isso de, ai meu Deus, eu sou velho, nossa! Por exemplo, o Guilherme falando que seria realizado fazendo medicina. Ah, mas medicina é 10 anos, se eu começar agora, eu vou terminar com 36. E daí, velho? E daí que você vai terminar com 36 anos o seu curso de medicina, mano? Se é isso que vai te fazer ser realizado, que é aquilo que eu falei, às vezes ele quer fazer medicina pelo dinheiro, não é nem porque ele é apaixonado no negócio de medicina, mas se ele fizer um negócio bem feito, porque o negócio é isso, atenção, se você faz seu trabalho bem feito, com o tempo, e não é na hora, porque o capitalismo não vai deixar você ser reconhecido na hora pelo trabalho bem feito que você faz, tem que dar sorte também, por isso que eu falo que eu dei sorte, que eu sou privilegiado, mas se você pelo menos faz algo que você se sente realizado, cara, isso já vai te ajudar demais a crescer dentro da sua profissão. Isso vai te ajudar muito mais a encarar a sua profissão com outros olhos. Então, para quem tá aí fazendo vestibular, que tá naquele estresse todo, meu Deus do céu, o Enem tá chegando e o fim da minha vida tá chegando junto. Porra, calma, respira, não é o fim da sua vida, é só mais uma fase. Se você não passar esse ano, não tem vergonha nenhuma em fazer o Enem mais 4 ou 5 vezes, velho. O importante é você fazer algo que vai te realizar. E não você querer realizar os sonhos dos outros, porque a sua vida é sua. Quem vai viver ela é você.